Bom, para a aula de hoje, né, eu fiquei com a parte de fisiologia cardiovascular e eu vou focar na parte da estrutura do coração e do funcionamento dele. Primeiramente, eu separei aqui a anatomia básica, né, do coração. Como tem na imagem, a gente consegue ver que a gente tem 4 câmaras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, um do lado direito e outro do lado esquerdo, de ambas as estruturas. E nós vamos ter 4 válvulas. A válvula tricúspide, que ela está do lado direito, e ela também pode ser chamada de válvula atrioventricular, e a mitral, que está do lado esquerdo, que ela também é uma válvula atrioventricular. Já nós vamos ter as válvulas semilunares, né, que é a válvula pulmonar e a aórtica, que, como já diz, né, elas vão sair ali na veia pulmonar e na veia e na artéria. Certo, a gente vai ter também, como eu já falei, os vasos sanguíneos. Nós vamos ter veias, artérias, vênulas e capilares. As mais importantes, a gente vai ter as veias pulmonares e a artéria aorta. Também vamos ter as artérias pulmonares e também a veia cava. Certo. Dando continuidade, eu vou falar um pouco do ciclo cardíaco, né? Nós temos 2 etapas nesse ciclo, que é a diástole e a sístole. A diástole é o relaxamento do coração, né? E a sístole é a contração. Então, é aquele barulhinho que a gente escuta, é devido à contração e o relaxamento do coração, o fechamento e a abertura das válvulas, que é o que eu vou explicar agora. Bom, eu vou dar início em relação a diástole, que é o relaxamento. Então, após a sístole, né, vai ocorrer uma queda na pressão intraventricular e o que aumenta a pressão aórtica. E isso vai gerar o fechamento das válvulas semilunares, né, que a gente vai ter a válvula pulmonar e a aórtica, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Se eu estiver indo muito rápido, Nath, por favor, me dá um toque também, se tiver alguma coisa, algum comentário, pode falar para mim, tá bom? Certo. Já aí a gente vai passar para outra etapa, ainda na diástole. A gente vai ter a queda da pressão, né, do ventrículo esquerdo, e essa pressão vai acabar se tornando menor do que a do átrio, ainda do lado esquerdo, e o que vai ocasionar a abertura das válvulas atrioventriculares e o enchimento rápido ali do coração, certo? Após isso, vai acontecer um enchimento ventricular, onde vai ter a redução da vazão, né, de sangue entre as câmaras, entre o átrio e o ventrículo, e vai ocorrer a contração atrial, liberando ali o sangue para o ventrículo. E aí a gente já vai entrar na fase da sístole, né, onde vai ocorrer um aumento da pressão intraventricular em relação aos átrios, porque já ocorreu ali, né, a descida do sangue do átrio para o ventrículo. Então, a gente vai ter o fechamento das válvulas atrioventriculares e uma contração isovolumétrica, ou seja, ela vai continuar ali com o mesmo volume de sangue ali nos ventrículos. Então, a gente vai ter a abertura das válvulas semilunares e vai ocorrer uma ejeção rápida, ou seja, ela vai chegar ali nos vasos, né, através da contração. E após isso, a gente vai ter também a ejeção ventricular lenta. A gente vai conseguir entender um pouco melhor como vai funcionar essa questão da sístole e da diástole quando eu for falar da circulação, da grande e da pequena circulação, né? Certo. Então, para dar início em relação à circulação sanguínea, a gente vai ter duas. A gente vai ter a circulação pulmonar, ou também chamada de pequena circulação, e a circulação sistêmica, também chamada de grande circulação. Eu vou dar início falando da circulação pulmonar, que ela vai ter início ali no ventrículo direito, onde a gente vai ter o sangue venoso, né? Que, como a gente já sabe, é o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, e ele vai ser bombeado em direção às artérias pulmonares.
ele vai chegar ali nos pulmões e ele vai ser direcionado ali até os pequenos vasos, né, os capilares, que vão estar ali envoltos aos alvéolos pulmonares, e vai ocorrer ali um processo chamado de hematose, né? Devido à permeabilidade desses capilares, a gente vai ter essa troca gasosa e ele vai deixar de ser rico em CO2 e vai começar a ser rico em oxigênio. E esse sangue ele vai retornar, né, para o coração através das veias pulmonares. E vale destacar, né, que muitas pessoas, no caso nós que já estudamos, a gente já sabe que o sangue venoso não é só aquele que vai passar por veias, né? A gente sabe que as artérias são responsáveis por retirar o sangue do coração, independente de qual lado seja, se ele está vindo da pequena circulação ou da grande circulação, o sangue sempre vai sair do coração através das artérias e entrar através das veias. Então, não tem disso de sangue venoso passar apenas em veias ou sangue arterial passar apenas em artérias. Então, por isso, como eu já falei, o sangue ele vai sair do coração para os pulmões através das artérias pulmonares e vai retornar para o coração através das veias pulmonares, né? Que eles vão ali já desembocar no átrio esquerdo. Passando para a grande circulação, né? A circulação sistêmica. Vai ser responsável por levar o sangue para os outros sistemas do corpo, para o sistema digestório, para o sistema nervoso e assim por diante. Ele vai se dar início no ventrículo esquerdo, onde esse sangue arterial, né, que passou pela hematose lá nos pulmões e chegou ao coração, ele vai ser bombeado em direção à artéria aorta, né, que a gente já sabe que é a artéria mais calibrosa do nosso corpo e ela que vai ser responsável ali por de se ramificar e levar o sangue para as outras partes do nosso corpo, que Natália vai falar nas próximas aulas, né, vai chegar mais a fundo na parte da circulação em si, né. E a artéria aorta, ela vai irrigar os diversos sistemas e esse sangue, né, até então arterial, ele vai fazer a troca gasosa com as células dos diferentes tecidos e ele vai retomar a ser um sangue rico em gás carbônico, tornando-se venoso novamente. E ele vai retornar ao coração através das veias cavas, né, a veia cava superior e a veia cava inferior, que vão conduzir o sangue ali de volta para o átrio direito e assim reiniciando o processo da pequena circulação. Agora eu vou explicar um pouquinho como funciona, né, a abertura e o fechamento das válvulas. A gente tem um sistema de condução cardíaco e a gente vai ter um sistema especial, né, que ele vai ser responsável por gerar os impulsos elétricos que vão promover as contrações rítmicas do tecido muscular do coração. Como a gente já sabe, o coração ele precisa ser extremamente ritmado, precisa ser ali ter muita sincronia, porque se um átrio contrai depois do ventrículo, vai ter ali o mau funcionamento do coração. Então, esse sistema ele é responsável por garantir, né, a abertura e o fechamento das válvulas e a contração ali no momento correto de cada estrutura do coração. Para essa parte é interessante também citar a parte que o coração ele tem 3 camadas, né? A gente vai ter o endocárdio, que é a parte, o tecido de revestimento interno do coração, o miocárdio, que é de revestimento intermediário, e a gente vai ter uma concentração maior desse tecido ali na região do ápice do coração, e também a gente vai ter o epicárdio, né, que é a parte interna do pericárdio, certo? Em relação ao sistema de condução, a gente vai ter uma estrutura principal, que é o nó do sino atrial, que dá para ver aí na imagem. Ela vai funcionar como um marca-passo natural. Então, essa estrutura vai ser a responsável por controlar a frequência
né, a frequência cardíaca. E ela é muito importante porque o coração ele funciona da seguinte forma: o átrio ele precisa contrair um pouco antes do ventrículo, né, para poder não ocorrer o refluxo desse sangue de volta para ele, né, para poder o coração funcionar normalmente. Certo, o nodo sinoatrial ou nodo sinusal, também como pode ser chamado, ele vai gerar os impulsos rítmicos que vão ser transmitidos para as outras partes desse sistema, né? Que, como pode se ver na imagem, a gente vai ter os feixes internodais que irão conduzir esses impulsos rítmicos para o nodo atrioventricular, que também é essa outra estrutura que vai ter ali entre o átrio e o ventrículo, controlando a abertura e o fechamento da válvula tricúspide. Então, esse sistema é extremamente importante para o funcionamento das válvulas, porque ele que vai controlar a abertura e o fechamento delas e a contração rítmica do coração. Certo. Esse nodo atrioventricular, onde os impulsos vão sofrer um retardo antes de passar para o ventrículo, vai ter o feixe atrioventricular. Calma aí que deixa eu me situar novamente, que agora eu me embananei. Certo, voltando. O nodo sinoatrial é esse principal aqui em cima. Deixa eu ampliar aqui. Dá para olhar certinho, Nath? Nath? Certo. Aqui em cima a gente vai ter o nodo, ou nó sinoatrial ou sinusal. Ele vai gerar os impulsos, né, ali no átrio para contração atrial. E ele vai transmitir esses impulsos para o feixe internodal, né? Ou seja, esse nome vem que ele está entre os nodos, entre o nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular. Certo, esses feixes internodais, eles são responsáveis, são feixes que vão ali direcionar os impulsos para a próxima estrutura, que seria o nó atrioventricular. Após ele, a gente vai encontrar o feixe atrioventricular, que é o famoso feixe de His, que a gente já vai ter ele aqui do outro lado. Essas estruturas, elas vão passando ali por dentro do tecido do coração, né? Então, se a gente for ali simplesmente fazer um corte no coração, a gente não vai conseguir perceber, porque são estruturas que estão ali dentro da parede do coração, né? Certo. O que eu chamo de feixe atrioventricular, aqui na imagem está como fascículo, que também pode ter esse nome, que é o feixe de His. Esse feixe de His ele é responsável por conduzir o impulso em direção aos ventrículos e aos ramos dos feixes. Que aqui, esses ramos dos feixes, eles são muito importantes, eles vão estar ali eles vão ser responsáveis por se ramificar e criar e se direcionar ali para as fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje, elas são extremamente importantes porque elas vão conduzir os impulsos para o resto da estrutura do coração. Ele vai ali, como se fosse inervar toda a parede dos ventrículos, fazendo com que ele se contraia com a maior força possível para poder ocorrer a ejeção do sangue para o seu local correto. Essas fibras de Purkinje, elas são fibras musculares especializadas para realizar essa função do controle da contração do coração, e elas vão se comunicar com as fibras do músculo atrial também, porque, como eu já falei, é muito importante que a contração de cada estrutura ocorra no momento certo. Como eu coloquei aqui no slide, os átrios eles têm que se contrair aproximadamente 1/6 de segundo antes dos ventrículos. Aqui eu coloquei uma imagem que dá para olhar melhor as estruturas que eu falei, o nodo sinoatrial ou sinusal,
o nó do átrio ventricular. Esses feixes aqui entre os nodos são os feixes internodais que eu já havia citado. E aqui embaixo nós vamos ter os ramos dos feixes, que eles vão se direcionar tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito e vão se ramificando até a gente encontrar as fibras de Purkinje, que todas essas estruturas elas estão inseridas no miocárdio, mas as fibras de Purkinje elas acabam entrando mais profundamente no tecido e a gente consegue encontrar elas ali ainda no endocárdio. Para a próxima parte, para finalizar a questão do funcionamento das válvulas e da abertura e do fechamento delas, eu vou falar um pouquinho em questão da ausculta, que a gente consegue perceber, né, as chamadas bulhas, a B1 e a B2. A B1 a gente consegue perceber durante a sístole, que é o fechamento da válvula mitral e da tricúspide, que são as chamadas válvulas atrioventriculares. Enquanto o segundo som que a gente vai escutar, que é a segunda bulha ou B2, né, ela vai acontecer durante a diástole, que vai ocorrer durante o fechamento da válvula pulmonar e da válvula aórtica, que são as válvulas semilunares. E eu acho que, a princípio, é isso. E para a parte 2 da nossa aula, a gente vai ter... eu vou trazer alguns conceitos e também alguns gráficos que traz mais essa parte de pré-carga e pós-carga. Também vou trazer o conceito de débito cardíaco e o lei de Frank-Starling e também o diagrama de Wiggers. E é isso.